Vou trazer para você. Conecta aqui para mim a imagem da entrevista da mãe, por gentileza. Deixa eu mudar de lado, que aqui assim fica melhor. Vem para cá. Pode colocar aqui para mim, nós já temos a imagem. Esta é a mãe do jogador Daniel. Ela conversou com a gente, ela deu uma entrevista e você vai acompanhar comigo agora o depoimento emocionante. Ela explica, atenção comigo aqui. Ela explica, e você vai ver agora, a última conversa que essa mulher teve com o filho dela, que foi assassinado. Você vai se emocionar com o que diz essa mulher. Pode soltar a entrevista, por favor, para o pessoal de casa acompanhar. Um menino que sempre foi tranquilo, bonzinho, calmo. Das poucas vezes que a gente não conversou no telefone, quando ele foi, porque eu não queria que ele fosse, falei para não ir, falei, não mãe, aí ele insistiu, falou, não vai filho, para que você vai fazer em Curitiba, só por causa de aniversário? Aí ele falou, mãe, é porque eu não sei depois para onde que eu vou morar e eu quero rever meus amigos que eu fiz lá. Parece que Deus estava avisando, né, que ele ia encontrar essas pessoas no caminho dele. Aí ele até me ligou mais tarde, eu não atendi o telefone, porque eu estava com raiva, e não falei mais com ele, né, porque aí aconteceu o que aconteceu. O que eu espero hoje da justiça é que Deus dê sabedoria para que eles consigam julgar da melhor forma e que dê a cada um a condenação que merece pelo tamanho dos seus atos, da sua covardia. E faz falta para minha família, todos que conviviam com ele, a filha que não pode conviver com o pai, sempre pergunta pelo pai, por que o pai dela morreu. Então, é muito difícil viver assim. Você percebeu que, assim, ela está visivelmente abalada, isso é inquestionável. Agora, mãe pressente que algo de ruim poderia acontecer, tanto que ela falava para o filho, não vá para Curitiba, não vá. Ela não queria que o filho viesse para Curitiba, ela queria que ele ficasse lá, que ficasse com a família, porque ela já pressentia que algo muito ruim pudesse acontecer. É aquela sensação que mãe tem, né? Aquela sensibilidade de pressentir algumas questões. Eu sempre falo pessoas, olha, filhos, escutem seus pais, ouçam seus pais. Se ele tivesse parado para conversar com a mãe, tivesse aceitado o convite da mãe de ficar ali com ela, o desfecho da história seria outro. Provavelmente ele não teria chegado aqui. Provavelmente ele não teria estado naquela noite na casa dos Brites, onde tudo aconteceu e toda aquela confusão acabou por acontecer. Olha, manhã agitada diante de um dos julgamentos mais aguardados do país, o que vai entrar certamente para a história de Curitiba em termos de quantidade de pessoas que serão ouvidas. Olha, a situação ela é muito delicada porque envolve muita gente. Me dá o bitar aqui mais uma vez, por favor. O Vilches, me dá o Vilches aqui então. Eu tenho o Vilches aqui, ó, já fazendo as consultas, atualizando as informações, acompanhando o tempo todo, porque neste momento a segunda testemunha sigilosa ainda está sendo ouvida. Tem uma previsão de durar ao mesmo tempo que durou a primeira testemunha, Vilches? Há um prazo determinado ou é o juiz que vai decidir até que ponto essa testemunha vai falar? Eu arrisco dizer, ô Furlan, que esse depoimento vai ser mais rápido, porque se trata também de uma moça amiga da primeira testemunha sigilosa. Então esse segundo depoimento vai servir apenas para confirmar, ratificar aquilo que já foi dito pela primeira. E o que é mais importante do testemunho dessas duas mulheres, essas duas moças testemunhas? Porque elas viram e ouviram o momento em que a Cristiana Brites, depois de que ela saiu do quarto dela e depois de que aconteceu a sessão de espancamento contra o Daniel no quarto dela e que o Daniel foi levado para baixo, para fora da casa, foi quando essas testemunhas ouviram a Cristiana falar assim, ó, não faça isso aqui. Alana, você sabe como é que é seu pai, tira ele daqui, não faça isso aqui dentro. O que para o Ministério Público quer dizer o seguinte, ó, ela não agiu para tentar impedir o pior contra o Daniel. Ela só não queria que fosse na casa dela,
Então, por isso que ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado também. Por isso o depoimento tão importante dessas primeiras duas. As outras duas, e aí eu vi atentamente o que você estava falando, né, Furlan? Sobre o depoimento, a entrevista que a mãe do Daniel acabou dando pra gente, falando dessa sensação dela de não vir pra cá, não vir pra cá. E uma dessas testemunhas é um amigão do Daniel. É um cara que ele conheceu aqui também em Curitiba e manteve um laço de amizade. Foi o rapaz, por exemplo, que quando ficou sabendo da festa da Lana, foi lá na antiga Boate Shed em Curitiba e pegou os convites, entregou pro Daniel e os dois foram pra festa. Ele estava naquele Uber junto com o Daniel, quando os dois seguiram para o after, depois da Shed até lá o Jardim Cristal, participar dessa festa na casa do Juninho Riqueza. Foi ele a única pessoa, esse detalhe é bem importante, tá, Furlan? Foi a única pessoa de todas que estavam lá e que, de acordo com os depoimentos no processo, foi a única testemunha que chegou e falou assim, gente, para com isso, para de bater nesse cara, vamos chamar a polícia. Vamos chamar o socorro, porque ele já estava bastante machucado. E aí foi dito por uma ou mais pessoas, inclusive o Edson Brito, o seguinte, fica na sua, senão vai sobrar para você também. Esse amigo do Daniel, com medo, o que ele fez? Tentou sair da casa e saiu de um jeito absurdo, porque estava tudo trancado. Vocês lembram, né? Aquela casa do Jardim Cristal, é uma casa de um muro de 2 metros de altura e tem um portão. O que ele fez? Ele pulou isso daí e foi embora. Deu linha na pipa. Eu volto com você, Furlan. Obrigado, Vilches. Movimentação intensa. Eu vi atrás de você agora. Várias pessoas entraram aí no fórum. Assim que você tiver a oportunidade de conversar com alguém aí, seja o assistente de acusação ou a defesa, me avisa. Pode falar, Vilches. É o seguinte, Furlan. Não, porque é o seguinte, o fórum aqui de São José dos Pinhais, ele tem um horário diferente do que acontece em Curitiba. Aqui o expediente começou agora há pouco, meio-dia. E por causa dessa movimentação toda, até conversei com uma pessoa, ela estava falando, eu pensei que o fórum tivesse fechado, a rua está fechada. Não, dela deixou para vir um pouco mais tarde. Então essa movimentação que nós estamos vendo aqui no fundo é daquelas audiências normais que já estavam previstas. Mesmo porque, não podemos esquecer, né, Furlan? Amanhã é aniversário de São José dos Pinhais. Então amanhã vai ter um monte de serviços aqui fechado em função desse feriado municipal. Mas aqui no fórum, pelo menos no caso desse júri, é tudo normal, viu, Furlan? Tá joia, daqui a pouco eu volto com você, também volto com o Bitar, porque a gente preparou uma reportagem que você vai ver comigo aqui agora sobre a movimentação que aconteceu no início da manhã de hoje. Eu já tenho as imagens aqui para mostrar para você, enquanto isso a nossa equipe trabalhando, manhã toda. E aí a gente tem as primeiras imagens da chegada de algumas das pessoas envolvidas nesse julgamento. E eu vou mostrar para você então a reportagem que traz em detalhes, desde as primeiras horas do dia, como foi que tudo começou. Veja. O Fórum de São José dos Pinhais ainda nem estava aberto e placas foram colocadas em frente. Faziam referência à violência contra a mulher. As pessoas responsáveis pelas placas também vestiam a mesma camiseta. Entre elas, o pai de Cristiane Brits, que não quis gravar entrevista. Tudo estratégia. O advogado Elias Matarassade já tinha antecipado que a intenção é culpar a vítima. Eu creio que qualquer ser humano no lugar dele teria agido da mesma forma. Teria afastado a pessoa da própria esposa. E foi tentado isso. Mas o Juninho matou. O Juninho decepou o pênis do Daniel. Estas razões nós vamos expor ao júri num campo do comportamento humano, e as pessoas que não reagem não são pessoas, são estátuas. O ser humano reage. As fotos foram tiradas por Daniel na cama de Cristiana, desacordada. A cena virou piada de Daniel para os amigos. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Para a defesa, o espancamento e o homicídio que seguiram depois foi uma reação de Juninho Brits, o marido. Reação a quê? Ele não agiu, ele reagiu. Reagiu a quê? A uma injusta provocação da vítima.
Ele chegou no fórum perto das 8h30 da manhã. Está mais magro e vestiu uniforme de presidiário. Igor King, outro réu, também está diferente, com barba. Para o Ministério Público, ele ajudou no espancamento de Daniel. Já Evelyn, outra ré, responde por crimes menores, por ter ajudado a limpar a cena do crime. Eduardo Henrique também chegou escoltado. Ele está preso, mas por outro crime, tráfico de drogas em Foz do Iguaçu. Ao todo são 7 réus, mas Alana e Cristiana Brits não apareceram até o início do julgamento. Elas não são obrigadas a estarem presentes e nem precisavam. Um batalhão de advogados está aqui. Ao todo, 29. A rua em frente ao fórum está fechada para o trânsito e a sessão não está sendo transmitida pela internet. As câmeras de TV também foram proibidas de entrar no plenário por decisão do juiz Tiago Flores. E a gente continua na mais completa cobertura, todo passo a passo você acompanha com a gente, porque os nossos jornalistas estão no local, atualizando a todo instante. Fica com a gente aqui, porque a cobertura ela é intensa, é completa. Desde as 11h30 a gente está